Olá, sejam todos bem-vindos à TPC da semana de 14 a 18 de março, realizada pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Catanduva. Então, apresentando a pauta dessa nossa atividade, dessa nossa reunião, teremos como conteúdo uma visão ampla, uma visão geral em relação à gestão de sala de aula, um tema extremamente importante para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E falaremos também sobre o percurso formativo dos itinerários. Então, os professores que estão dando as aulas dos componentes curriculares da unidade curricular 1, dos itinerários formativos, eles terão a oportunidade de ver essa ferramenta dentro do site da EFAP, esse percurso que detalha as atividades que são propostas nesse componente curricular. Contextualizando o nosso trabalho de hoje, o trabalho educativo ele não se restringe à sala de aula, mas se a configuração desse ambiente for acolhedora, poderá favorecer o trabalho pedagógico que nela é realizado. E o que seria essa configuração acolhedora? Então, o ambiente onde vai acontecer a sua aula, professor, ele deve ter coerência com a aula planejada. E se existe essa coerência do ambiente com a aula planejada, o seu aluno ele vai ter uma percepção de que, naquele local, existe a possibilidade de ele aprender algo naquele dia, naquela aula. Existe a possibilidade de ele poder adquirir conhecimento. Ali ele vai ter a visão de que algo será ensinado a ele. Correto? Nossos objetivos, então, como objetivo geral, é incentivar a equipe escolar a criar estratégias para estimular boas práticas pedagógicas em sala de aula. Então, incentivar a equipe, inspirar a equipe a criar, a adotar novas estratégias. Não só criar, como adotar estratégias que já estão dando certo em algumas aulas, nas aulas de alguns colegas. E o nosso objetivo específico é desenvolver instrumentos e indicadores para acompanhar a gestão da sala de aula, avaliando aspectos organizacionais, pedagógicos e interpessoais do trabalho pedagógico realizado. Então, o que seria a gestão da sala de aula? Então, são todas as ações planejadas e colocadas em prática pelo professor que visam estimular o aprendizado, trabalhando competências significativas para os alunos, como as socioemocionais, práticas e cognitivas. E quando deve ocorrer essa gestão? Ela ocorre diariamente. Por quê? Muito mais do que uma prática, a gestão da sala de aula, ela vem a ser uma grande oportunidade para que aquele professor atento aos seus alunos, ele possa identificar as dificuldades, as facilidades apresentadas por esses estudantes, as habilidades, aquelas que foram contempladas, ou aquelas que precisam ser retomadas num processo de recuperação, e até mesmo os talentos dos seus alunos. E através da gestão de sala de aula, é possível identificar e trabalhar os problemas identificados, buscando possíveis soluções para esses problemas. E qual seria a importância desse conceito? Então, através da gestão de sala de aula, o desempenho da parte pedagógica, o desempenho do processo pedagógico, ele é potencializado. Os alunos eles aprendem a ter mais autonomia e melhoram seu desempenho. É aí que surge o que nós chamamos de protagonismo dos estudantes. Quando as metas elas são atingidas também, tanto os alunos quanto os professores, eles vão se sentir muito mais motivados. E isso é algo que tem que ficar bem claro, tanto para o professor, quanto para o professor coordenador. Nos casos das escolas que estão no programa de ensino integral, para o professor coordenador geral e os professores coordenadores de área. Esses aqui não são consequências apenas de uma gestão de sala de aula, mas consequências da boa gestão da sala de aula. E se você parar para pensar, todos esses resultados, eles retroalimentam
o processo. Então, se os professores e os alunos estão mais motivados, com certeza haverá um desempenho cada vez melhor na parte pedagógica. Os estudantes, provavelmente, eles terão muito mais autonomia, vão melhorar seu desempenho, maiores resultados serão alcançados, certo? Então isso tem que ficar muito claro para vocês, professores. Como adotar, então, uma gestão eficiente? Bem, existem 3 dimensões básicas que precisam ser consideradas no planejamento: a realidade, a finalidade e o plano de aula. O plano de aula ele será composto a partir da realidade, que vai apontar as adequações necessárias para suas metodologias e práticas, e da finalidade da sua equipe. Essa finalidade ela vai nortear todo o seu plano de aula. E para auxiliar nesse processo de planejamento e gestão, nós temos como grande aliada a tecnologia. Como que ela pode auxiliar nesse processo? Bem, o uso de tecnologia possibilita ou abre possibilidades para que o professor se atualize e utilize metodologias ativas, propiciando novas experiências para os próprios professores e alunos, fazendo com que eles percebam o meio digital com um novo olhar, não se restringindo somente às redes sociais ou aos jogos que eles usam para se divertir, mas também vendo o meio digital como uma ferramenta poderosa para se adquirir aprendizado, se adquirir conhecimento. Tanto que a tecnologia, além de ferramenta e instrumento, ela aparece também como um componente curricular dentro da grade do currículo paulista. Pontos de grande importância que devem estar presentes diariamente no trabalho do professor: o foco no processo de ensino-aprendizagem, o acompanhamento da aprendizagem dos seus estudantes, a observação da frequência de cada estudante e a realização de um trabalho conjunto entre pares e equipe gestora. E quais seriam, então, as características essenciais de um bom professor? Um bom professor, ele precisa ser comunicativo. Ele deve trazer clareza à sua comunicação. Assim, ele evita ruídos, diminui as dificuldades em sala de aula, diminui os conflitos. Deve ser criativo também, trazer novas metodologias, novas práticas, estar aberto às novas práticas. Ele precisa ser dinâmico. Diante de algum imprevisto, de alguma eventualidade, adequar as suas práticas para que sua aula mantenha-se em movimento, mantenha-se funcionando. O professor ele precisa ser uma pessoa inspiradora. Ele precisa inspirar os seus estudantes, seus colegas de trabalho, as pessoas que o cercam, com o seu trabalho, com a sua história, com as suas atitudes. Tendo em vista que a sala de aula e a escola é um ambiente extremamente plural, o professor ele precisa ser democrático e imparcial diante das situações. Além disso, ele precisa ser uma pessoa receptiva, estar disposto a acolher a comunidade escolar, a acolher a dúvida e as dificuldades dos seus estudantes, estar disposto a ouvir, a praticar uma escuta ativa com seus estudantes, colegas de trabalho. O bom professor ele também deve ser um articulador. Ele deve articular diante de algumas situações. Por exemplo, um debate durante a sua aula, uma discussão, ou até mesmo um conflito. E o que é, na verdade, a gestão da sala de aula? Bem, a gestão da sala de aula ela é composta, ela engloba alguns aspectos.
Um deles é o planejamento, pois a aula ela deve ser bem planejada. Outro aspecto é a metodologia utilizada durante essa aula. Quando se fala em gestão da sala de aula, é necessário ter atenção especial a alguns itens essenciais para que essa gestão aconteça. O planejamento, por exemplo. Através do planejamento, o professor ele consegue estabelecer suas metas, objetivos, as suas estratégias e até mesmo seus métodos de avaliação. A metodologia, por exemplo, ela deve estar adequada à realidade da sua turma, da sua sala, né? Seja ela uma metodologia ativa, um trabalho em grupo, um trabalho de pesquisa ou até mesmo uma aula expositiva. É necessário também a apropriação do conhecimento. Ou seja, além da apropriação do conhecimento do aluno, que deve ser garantida por essa gestão, o professor também deve ter domínio sobre tudo aquilo que é ensinado. Uma outra qualidade também é a qualidade de relacionamento interpessoal. Através desse relacionamento interpessoal, o professor consegue lidar com os estudantes e com seus responsáveis também. Outro aspecto também bastante interessante, que deve ser utilizado como termômetro do sucesso da sua aula, do sucesso dessa gestão, é o engajamento dos estudantes. Tendo a possibilidade também de você identificar qual é o engajamento de cada estudante da sala, da turma. Outro item extremamente importante é a organização da sala de aula, pois essa organização ela deve ter coerência com o planejamento e a metodologia da sua aula, com aqueles objetivos que devem ser alcançados. Então, por exemplo, você pode ter a sua sala organizada de uma maneira tradicional, com as carteiras enfileiradas, como você pode ter bancadas construídas com as carteiras, no caso de algum experimento que possa ser realizado dentro da sala de aula, a disposição das carteiras em U, e não se restringindo somente à sala de aula, mas a outros ambientes também, onde ocorre o processo de ensino-aprendizagem. Fatores bem importantes relacionados à gestão da sala de aula. A persistência em atividades inovadoras. Às vezes o professor ele vem com uma atividade inovadora e ela acaba não tendo muito sucesso naquele dia ou com determinada turma. Então é necessário que esse professor ele persista, ele realinhe, alinhe novas práticas, traga novas metodologias, mas ele tenha essa abertura e essa persistência em trazer novas atividades. As regras na gestão de sala de aula devem ser bem claras, tanto as regras, as orientações das atividades, elas devem ser bem claras, elas devem ser compreendidas pelos estudantes. Para uma boa gestão de sala de aula, também é necessário que todos sejam ouvidos. É necessário ter uma escuta ativa quando se trata de alunos e estudantes. Também é necessária a participação de todos os estudantes. A gestão ela vai te possibilitar identificar o engajamento desses estudantes e verificar qual o nível de participação de cada um deles. E sim, o foco, como sempre, são os estudantes. Então, um fator importante dessa gestão é a atenção específica aos estudantes. E quando a gente fala em atenção específica, é conhecer cada aluno seu, cada estudante que está na sua sala, que frequenta suas aulas. E quando eu sei que aconteceu uma boa gestão de sala de aula? Quando se dá essa boa gestão? Então ela acontece quando o professor ele passa a conhecer o nível de engajamento de cada estudante. Quando o professor ele consegue identificar quais recursos tecnológicos mais estimulam a turma. Então tem turma que é mais estimulada por um tipo de recurso, tem outra turma que já nem gosta tanto de tecnologia assim, que não se dá muito bem com tecnologia. Tem outra turma que às vezes quase somente a tecnologia estimula essa turma, esse grupo de estudantes. A gente nota também que foi realizada uma boa gestão de sala de aula quando o professor ele sabe quais são as atividades práticas que geram melhores resultados. Além disso, ele obtém a participação e a interação de todos nos trabalhos em grupo. Então,
ele consegue saber se a gestão foi boa se todos os alunos participaram, né? Cada um na sua especificidade, né? Cada um com seu nível de engajamento, mas o professor ele consegue identificar o engajamento de cada um desses estudantes. Além disso, você nota quando a gestão de sala de aula ela foi boa, né? Ela teve um nível de excelência, quando quase não existem casos de indisciplina, né? Ou quando há casos de indisciplina, você consegue resolver muito facilmente esses conflitos na turma. Elementos para uma boa gestão da sala de aula. Então, um dos elementos essenciais é o planejamento. Esse planejamento ele é constituído pelos objetivos, e é nesses objetivos que você estabelece suas metas, as habilidades que devem ser contempladas durante essas aulas, né, ou durante uma aula. No planejamento também, o professor deve colocar os conteúdos, né, os objetos de conhecimento que serão abordados, as estratégias e recursos, então, a metodologia que será utilizada, né, quais os recursos para se utilizar essa metodologia. Outro item importantíssimo dentro do planejamento é a organização da sala de aula. E não é somente o espaço, né, o espaço físico, mas também a organização do tempo. Nesse mesmo planejamento, também é necessário estabelecer alguns critérios de avaliação, né, e os instrumentos que serão utilizados para essa avaliação. E caso seja necessário, um replanejamento. A gestão do espaço, né, então, quando o arranjo da sala de aula muda em função da tarefa, evidencia uma distinta concepção do significado de aprender, né? Um ato dinâmico, estimulante, instigante, do qual todos querem, podem e devem participar, compartilhar saberes, dialogar, debater e produzir conhecimento entre os pares. Então, retomando, essa gestão do espaço, essa organização da sala de aula, ela deve sim ser coerente a todo o planejamento da sua aula, a metodologia, aos objetivos. E aí um elemento que preocupa muitos professores, ainda mais com a redução do tempo das aulas, né? Pois as aulas de 45 minutos possuem um tempo aí bem reduzido para algumas atividades, algumas metodologias. Então, em relação à gestão do tempo, as aulas elas devem ter um ritmo adequado com o início, meio e fim. Então, deve haver um planejamento que contemple as diferentes etapas da atividade e o tempo destinado para cada uma delas. E também deve haver um espaço para que os alunos explicitem suas dúvidas e estas possam ser trabalhadas. Tá? Então, dentro desse tempo disponível, é necessário organizar essa aula para que haja todas essas possibilidades. Professores, e foi pensando nessa questão da gestão da sala de aula, né, e devido às novidades que chegaram com os aprofundamentos, com os itinerários formativos, diante de tantas dúvidas, que nós trouxemos aqui, resolvemos apresentar para vocês o percurso formativo que está no site da EFAP, relacionado diretamente ao aprofundamento curricular, ao mapa da unidade curricular 1. Então, para você acessar esse aprofundamento curricular, né, esse itinerário, aliás, esse percurso referente ao mapa da UC1, você precisa logar no site da EFAP, né, como vocês já estão acostumados a logar, né, usuário CPF, senha CPF. Aí na tela de início, você vai lá no botão Percursos. Né, vai ser o primeiro percurso que vai aparecer para você ali no site da EFAP. Tá? Quando você clica, né, no aprofundamento curricular mapa 1C1, você vai abrir essa seguinte janela. Então você tem a possibilidade de escolher a unidade curricular de um dos 10 aprofundamentos curriculares. Então você consegue escolher por unidade curricular. Ou então, você pode encontrar pelo filtro, né, de componente, né, no filtro licenciatura / habilitação docente. Então você tem ali os vários componentes
relacionados aos componentes curriculares. Então, você tem ali embaixo uma escolha no filtro, você pode exibir todos eles. Você tem língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, arte, educação física, matemática, filosofia, sociologia, história, geografia, biologia e química. Bem, no caso aqui, como a seta está indicando, nós entramos na unidade curricular Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, que está no itinerário de água e energia. E tem as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática envolvidas. Então, clicando ali na unidade curricular, nós temos acesso aos componentes presentes nessa unidade curricular. Então, você tem uma lista de acesso de todos os componentes presentes nessa unidade curricular desse itinerário. Clicando, então, no componente, você tem acesso às atividades presentes nesse componente. Assim como vem no material físico ou no material em PDF disponibilizado para os professores. Então agora eu vou estar navegando aqui com vocês para mostrar como é esse percurso dentro do site da EFAP, ok? Então, como eu já estava logado, eu vim aqui na aba, aqui no botão de percurso, então você tem aqui as trilhas, os cursos que são disponibilizados, a gente vai na parte dos percursos. Tá? E o primeiro que aparece é o percurso dos itinerários, do aprofundamento curricular, o mapa da unidade curricular 1. Então você clicando ali, você abre aquela lista de unidades curriculares dos 10 aprofundamentos curriculares. Então aqui você tem a unidade curricular, hashtag se liga na mídia, que faz parte da área de linguagens, que está no itinerário formativo, está na mídia, está no mundo. Nós temos aquele que nós apresentamos, que foi o itinerário de água e energia, cuja unidade curricular que nós apresentamos foi a Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Nós temos as áreas de ciências da natureza e matemática envolvidas. E aqui estão os botões dos filtros. Você pode escolher aqui por componente curricular, no caso da formação, um filtro de licenciatura, habilitação docente. Se você seguir para baixo, você vai ter todos na ordem. Você vai ter acesso a todos. Mas vamos supor que você esteja com as aulas da unidade curricular de Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Então você vai clicar aqui, pode ver que o cursor ele muda. Você vai clicar e aí você acessa, vai direto para a lista de componentes curriculares dessa unidade curricular. Então vamos supor que você vai acessar o componente 1, as zoonoses tropicais. Ele tem uma descrição, o objetivo do componente. E você tem cada uma das atividades, o vídeo referente a cada uma das atividades, de como pode ser o planejamento de cada atividade, de como pode ser a metodologia aplicada. Tem o botão aqui para você voltar para aquela lista. E a cada conclusão de unidade curricular, você pode imprimir um atestado também. Então é só ler direitinho aqui as instruções para receber um atestado de participação em cada componente curricular. Realize a atividade proposta. Depois de ler o feedback,
clique em continuar. Todos os atestados estarão disponíveis ao final desta página. Então, é bem simples, mas pode ser uma ferramenta muito útil para o professor que chegou agora e já teve essas UCs, né, os componentes curriculares dessas UCs atribuídos. Bem, após essa navegação aqui no site da EFAP, nós temos um vídeo aqui para apreciação e reflexão de vocês. Espero que vocês gostem. Então vamos ao vídeo.
Nós encerramos aqui, então, a nossa TPC de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de vocês. Se houver qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, por favor, escreva nos comentários. Não esqueça de apontar a presença lá na sede. Nosso muito obrigado e até a próxima.